Glória a Deus. A graça e paz, povo de Deus. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: a dor não vai te parar mais. Quantos receberam essa palavra na noite de ontem? Repita comigo: da dor ao propósito. Nós estamos avançando em direção a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas esse ano. Eu creio no meu coração que este é um ano de aceleração. Coisas que levariam anos para acontecer na sua vida vão acontecer em tempo recorde. Deus vai realizar coisas grandes e sobrenaturais na sua vida. Muita coisa que estava atrasada, paralisada, travada na sua vida não permanecerá assim. Eu quero declarar sobre a vida de alguém que este é um tempo de avanço, crescimento, conquista, e você e a sua casa está debaixo de uma palavra, e quem está debaixo de uma palavra nunca para de avançar. Quantos creem, digam amém. Amém. Quero convidar você a orar comigo agora. Você pode clamar a Deus para que o Espírito Santo leve o nosso pensamento cativo ao Senhor. Pai, nós te glorificamos nessa noite mais uma vez. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Seja entronizado aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo encontre em nosso meio liberdade para agir. Fique à vontade e opere em nós a tua doce obra. Leve cativa a tua presença agora o nosso entendimento, Senhor. Que nada nos atrapalhe de ouvir a tua voz. Cerca esse lugar com teu fogo e esteja conosco. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, e se você tiver como anotar a mensagem de hoje, faça isso. Eu tenho certeza que essa mensagem continuará falando com você ao longo desse ano. Pode se assentar, fique à vontade no seu lugar. Na noite de ontem, eu falei com vocês sobre o tema da dor ao propósito. Hoje nós vamos pensar do propósito ao destino. Esse texto será a nossa leitura inicial. Isaías capítulo 28, versículo 16. Na minha versão está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Você pode repetir comigo a parte final desse versículo? Aquele que crê não foge. Está fraco? Acho que dá para melhorar. Diga: aquele que crê não foge. Será que a banda poderia me acompanhar nessa pregação hoje? Ok. Fiquem à vontade aí, viu, os músicos. Deixa Deus usar vocês. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém, queridos? E hoje eu vou encerrar essa mensagem falando sobre o Espírito Santo. E eu tenho certeza que Ele já está operando e continuará operando em nosso meio. Amém? Meus irmãos, esse texto, quando olhado de forma literal, ele está dentro do seguinte contexto: o profeta Isaías está fazendo declarações contra Samaria e Judá. São declarações reais, mas também de possíveis bênçãos caso eles se arrependam e voltem a trilhar o caminho que Deus os orienta a trilhar. Porém, hoje eu não vou me ater ao profeta Isaías nem ao contexto em que essa narrativa ela se aplica. Nós vamos fazer um olhar inverso. Nós vamos olhar para esse texto com as lentes do Novo Testamento. Inclusive, deixa eu te dar uma dica. Se você ainda não leu a Bíblia inteira, leia primeiro o Novo Testamento, para que quando você for ler o Antigo Testamento, você encontre em cada história a presença de Jesus. Porque a Bíblia não é um livro sobre nós, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos para esse texto com as lentes do Novo Testamento, obrigado, viu, pessoal? Deu tempo de vocês lá beber uma água? Maravilha. Então, quando nós olhamos para esse texto à luz do Novo Testamento, nós vamos encontrar um diálogo entre Jesus e Pedro, em que parece que Jesus está fazendo uma menção a essa profecia de Isaías. Inclusive era algo muito natural.
Se você observar comigo Jesus pregando e se utilizando dos escritos do Antigo Testamento, você vai perceber que ele sempre dá ênfase ao livro do profeta Isaías. Inclusive os eruditos acreditavam que o livro de Isaías deveria ser colocado junto com os sinóticos, porque ele também narra todo o processo da vida de Jesus, sabia? Houve uma discussão na canonicidade das Escrituras sobre o posicionamento dos livros, e uma boa parte tentou aprovar a ideia de que o livro de Isaías deveria ser colocado onde está o livro de Mateus. E quando você lê Isaías a partir do capítulo 6, você vai ver Isaías narrando a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte e morte de cruz. Todavia, o profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, ele é citado por Jesus diversas vezes, inclusive Jesus no templo, quando abre o pergaminho, quando abre o rolo, ele vai mencionar o texto de Isaías dizendo que ele foi ungido pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está sobre mim. Lembram disso? Agora, olha aqui para mim um pouquinho, preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que Jesus, em certa ocasião, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele diz para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pela primeira vez, Jesus ele diz que é a pedra. E observe comigo o texto que nós lemos de Isaías. Deus está falando que ele colocou em Sião uma pedra angular, aprovada, preciosa. Sião é uma referência a Jerusalém, você sabe disso. E Jesus em Jerusalém, ele está deixando claro quem é a pedra onde a igreja será edificada. Quantos estão aqui? Digam amém. Então, quando Jesus fala com Pedro acerca de que ele é a pedra, é uma referência a este texto de Isaías. No texto de Isaías está escrito: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra, a pedra já provada, a pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Mas é como esse versículo termina que nós precisamos nos ater. O texto diz: aquele que crê não foge. Então, quando o profeta Isaías profetiza acerca desse momento, deste encontro entre Jesus e Pedro para falar acerca da edificação da igreja, ele está tendo uma visão acerca do futuro, e não é a primeira vez. Ele está vendo o diálogo entre Cristo e Pedro, talvez não de forma literal, mas essa profecia é uma referência a essa conversa. Eu vou te provar. Veja, alguém nessa conversa precisa crer para não fugir, e esse alguém é Pedro. Jesus, quando diz: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo: eu sou a pedra angular, eu sou a pedra preciosa, eu sou a pedra bem assentada em Sião. Se Jesus diz que ele é a pedra, então Pedro precisa crer para não fugir, Pedro precisa crer para não... Mas você conhece a história e sabe que não foi isso que aconteceu. Mas antes de eu pensar com você sobre o desfecho da vida de Pedro, deixa eu só provar para você que essa conversa que Jesus está tendo com Pedro é uma conversa baseada no texto de Isaías. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 a seguir. O texto diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, então Pedro está fazendo uma referência a Jesus como pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que crê não foge. Opa! Então agora ficou claro para mim e para você, que Pedro, quando na sua epístola diz que Cristo é a pedra viva, ele está se lembrando de um diálogo que ele teve com Jesus. Ele não é a pedra, Cristo é a pedra. Quem Pedro é? Aquele que precisa crer para não fugir. Alguém está comigo aqui ainda? Agora vamos pensar numa coisa. Pedro, desde o dia em que foi chamado por Jesus
para deixar de pescar peixes e passar a pescar homens, ele estava recebendo o apontamento do próprio Cristo acerca do seu futuro. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, existe um destino para você. Eu tenho um propósito que pode te levar ao seu destino. E o seu destino não é o mercado de peixe em Cafarnaum. O seu destino é levar vidas para o altar de Deus. O seu destino é saquear o inferno. O seu destino é levar o evangelho para o não convertido. Então Pedro, que recebe esse convite, depois de uma noite frustrada de pesca, e um dia que mudou o seu conceito sobre pesca, você conhece a história, sabe que Jesus pegou o barco de Pedro emprestado, falou para a multidão, e depois que pregou para a multidão, disse para Pedro: lance a rede. Pedro lançou a rede e pegou tanto peixe que o barco quase ia a pique. Deixa eu te aplicar uma verdade aqui. Antes de você ver Jesus suprir as suas necessidades, primeiro ele vai usar você para suprir a necessidade de alguém. Alguém aqui já entendeu e recebeu, não é? Antes de Pedro ter o seu barco cheio de peixes, primeiro Jesus usou o barco de Pedro para alimentar uma multidão com a pregação do evangelho. Antes de Jesus resolver esse problema na sua vida, antes dele transformar essa noite frustrada em um dia de alegria, antes dele encher o teu barco de peixes, antes dele abrir uma porta, antes dele mostrar para você que ele é Senhor na tua vida, que tal você deixar ele usar você para alcançar a vida de alguém, para tocar a vida de alguém, para restaurar a vida de alguém, para levantar a vida de alguém? Mais uma meia dúzia levantou a mão, não é? Então eu já comecei a pregar, não sei se você percebeu, mas eu vim dizer para alguém: se posiciona em Deus, se levante para ser um instrumento de Deus, porque quando você se coloca à disposição de Deus para ser usado, Deus usa você para abençoar alguém e depois abençoa você. Esse é o processo. Agora eu quero que você tente imaginar comigo uma cena. O barco de peixe de Pedro está cheio de peixe, e o texto diz que o barco quase ia a pique. Imagina comigo quem está na margem, outros pescadores cientes de que Pedro não havia pescado nada, e emprestou o barco para Jesus. Talvez ele estivesse olhando e pensando assim: coitado, não pegou peixe a noite inteira, agora empresta o barco para Jesus e vai perder o barco também. Porque quem está na margem não consegue ver o que está acontecendo no meio. Então eu tenho um recado para duas pessoas aqui. Para quem está na margem, olhando para alguém que decidiu servir a Jesus e achando que o barco vai afundar e ainda não se tocou, que o barco não vai afundar coisa nenhuma, é que o milagre é maior do que a estrutura. O milagre sempre será maior do que a tua capacidade de comportá-lo. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: o milagre sempre será maior do que a sua capacidade. Sabe por quê? Porque o que Deus começa em você nunca vai terminar em você. O texto diz que o barco de Pedro foi cheio, mas o barco dos colegas também foi cheio. Pedro viveu milagres extraordinários. Ele creu na palavra, provou do milagre. Ele caminha com Jesus, ele vê Jesus ressuscitar mortos, ele vê Jesus curar paralíticos, ele vê Jesus dar vista aos cegos. Ele prova de coisas extraordinárias. Eu quero falar de uma delas. Imagina, a Bíblia diz, queridos, que Jesus chama Pedro, Tiago e João. Pedro está no meio. Chama eles para um tempo de oração no Getsêmani. E quando eles estão orando, em um determinado momento, Jesus para, chama a atenção deles. E o texto diz que o céu se abre, Moisés e Elias se manifestam, e o corpo de Jesus é transfigurado em corpo de glória. Eles veem Moisés e Elias, dizendo: ouçam-no, ele é a promessa. Pedro viu isso. E é Pedro quem fala assim: não vamos descer daqui mais não. Vamos fazer o seguinte: vamos levantar aqui tendas e vamos ficar aqui. Pedro provou disso. Ele não só viu milagres, ele viu Jesus transfigurado em corpo de glória. Mas houve um dia, queridos, que Jesus foi apanhado. E nós sabemos que naquela noite de quinta-feira, depois que ele ceia com os seus discípulos, ele volta para o Getsêmani, e na madrugada de quinta para sexta, ele é levado para ser crucificado. Pedro precisava crer na pedra, mas ele fugiu. Se aconteceu com Pedro, depois de ter provado de tantos milagres como ele provou, posso falar? Isso pode acontecer comigo e com você também.
E no caso de Pedro, ele não estava tentando descobrir o propósito. O propósito para Pedro já havia sido revelado: vou te fazer um pescador de homens. O que está acontecendo é uma interrupção. Satanás está tentando impedir Pedro de viver e alcançar o destino. Ontem eu falei com você da dor ao propósito, que a dor não pode impedir você de viver o propósito, que o passado não pode ser um porém na sua vida, que Jesus quer te libertar dos traumas antigos. Mas hoje eu vim falar com gente que já abriu mão da dor do passado, já está vivendo o propósito, mas ainda não se deu conta que o inimigo travou no meio do caminho e que não está indo em direção ao destino. E o que é que acontece com Pedro? Que não pode acontecer comigo, não pode acontecer com você. Em primeiro lugar, eu quero que você preste bem atenção comigo. Lucas capítulo 22, versículo 54. O declínio nunca acontece do dia para a noite, sabe? Ninguém dorme leal e acorda desleal. Não é assim que as coisas funcionam. Ninguém dorme servindo a Jesus e acorda determinado a não servir mais. É um processo. O diabo, ele é astuto. Ele vai armando sutilmente ciladas e armadilhas para ir nos afastando do nosso destino. Quem está comigo aqui ainda diga amém. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Olha isso aqui. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Ponto final. Jesus está preso e foi levado para a casa do sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote quer fazer? Matar Jesus, ok? Ele só não mata Jesus ali porque ele sabe que se o fizer ele estará quebrando a lei romana. Então ele precisa levar Jesus para julgamento, mas o objetivo dele era matar Jesus. E Jesus já havia sido sentenciado pelo Sinédrio por blasfêmia, o que era a pena de morte para eles. Jesus está na casa de quem quer matá-lo. Agora olha aqui, que coisa interessante. O que está escrito no final do versículo? Pedro seguia, prestou atenção nisso? Pela primeira vez em 3 anos e meio, Pedro caminhando lado a lado com Jesus, Pedro provando dos milagres que Jesus operou, Pedro estando com Jesus na mesma casa, no mesmo teto, no mesmo barco, em todo momento. Qual é o seu nome? Estava em todo momento, Pedro estava alinhado com Jesus. Mas agora, pela primeira vez, ele está andando de longe. Ele está seguindo de longe. É aqui que começa o declínio. É aqui. É quando você, chamado, escolhido, apontado por Deus, decide caminhar de longe. Não vou me envolver tanto. Não vou me misturar tanto. Eu prefiro só ir ao culto. Prefiro só ir à igreja. É melhor caminhar de longe. Muito cuidado quando o desânimo espiritual bate a porta e você desacelera no seu relacionamento com Jesus. Esse é o primeiro sinal de que você está prestes a deixar de crer e fugir do teu propósito. Você não pode seguir de longe, porque quem está à beira do caminho não está no caminho. O problema de seguir de longe é a condição de mornidão. E posso falar uma verdade: ou você é quente ou você é frio. Se for morno, ele vai vomitar você da sua boca. Não dá para seguir de longe. Quem segue de longe é o morno. Quem segue de longe é aquele que ainda não desistiu, mas também não aceitou. É aquele que não abriu mão, mas também é aquele que não se comprometeu. É aquela que sabe o que pode fazer para Deus, sabe como pode se envolver, sabe qual é o propósito, mas está deixando para depois. Deixa para uma outra hora, deixa para uma outra oportunidade, deixa para um outro momento. Eu vou seguir de longe, eu vou ver se vai dar certo. Deixa eu testar primeiro para ver se vai dar certo. Deixa eu observar primeiro para ver o que vai dar. Já caminhou, já provou de milagre, já viu o que Jesus pode fazer, mas definitivamente decidiu sentar.
decidiu seguir de longe. Sabe quem é que segue de longe? É quem orou e não ora mais. É quem jejuou, não jejua mais. É quem já estudou a palavra, não estuda mais. É quem já buscou e não busca com o mesmo afinco mais. Pode perguntar, responda para si e para Deus agora. Onde é que você está? No caminho, à beira do caminho ou fora do caminho? A condição de quem está à beira do caminho é pior, pastor Carlos, do que quem já saiu fora. Porque quem já saiu fora pelo menos admite que já não está mais. Agora quem está à beira do caminho já está fora, mas não admitiu ainda. Está morto, mas ainda não se deu conta. Pedro está caminhando de longe. Está ouvindo? De longe ele está seguindo Jesus pela primeira vez. E a coisa só vai piorar. Porque olha o que diz no capítulo 22, ainda versículo 55. Está escrito assim, Lucas 22, 55. Mas, quando acenderam um fogo, quando acenderam o que, queridos? No meio do pátio, e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Olha para mim. Pedro começou seguindo Jesus de longe, e agora está se assentando com quem quer matar Jesus. E sabe o que foi que atraiu Pedro? Um fogo estranho. Não é Jesus quem acende essa fogueira. Não é Jesus quem acende esse fogo. Quem acende esse fogo são os membros, os oficiais da casa do sumo sacerdote que quer matar Jesus. Esse fogo não é um fogo que glorifica Jesus. Mas Pedro está sentado em torno desse fogo. Pedro se assentou com os inimigos. Começa seguindo de longe e agora já está sentando com gente que nunca deveria se assentar. Começa dizendo: vou sair do ministério, vou parar de servir, vou dar um tempo, pastor, me dá um tempo para não cansar demais. Isso é um problemão. Pastor, dá uma seguradinha, vou dar um tempo. Aí começa a seguir de longe. Pode observar, se já não se assentou com o desleal, está à beira de fazer isso. Se já não arrumou lugar na fogueira estranha, está a ponto de arrumar um lugar nessa fogueira. Eu vim hoje como profeta de Deus, chacoalhar alguém aqui e dizer: para de seguir a distância. E se já se assentou com quem não deveria se assentar, se levanta dessa mesa antes que ela mate você. Salmos 1 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quer um conselho para prosperar? Se levante da mesa do escarnecedor. Quem se assenta à mesa do escarnecedor interrompe a prosperidade. Quem se detém no caminho do pecador é quem está seguindo a distância. Ele interrompe o processo da prosperidade. Ele era paralisado no propósito. Ele não avança para o destino. Se você quer ter um ano de vitória, sai da beira do caminho. E se você já descobriu que está sentando nas mesas erradas, ainda dá tempo de sair de lá. Se essa mesa fala mal do teu marido, você está fazendo o que nela ainda, mulher? Se essa mesa expõe a tua mulher, você está fazendo o que nela, marido? Se essa mesa denigre os teus filhos, o que você está fazendo assentado aí? Se essa mesa ofende a tua família na fé, se essa mesa ofende a tua igreja, o que você está fazendo sentado nesse fogo estranho? Se essa mesa se opõe à liderança, se essa mesa contamina para o mal, você está fazendo o que no meio disso? Ele está na casa do sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote não tem Deus na vida. Ele está na casa de alguém que tem nome, mas não tem unção. Ele está na casa de alguém que clama por Deus, mas está querendo matar Deus. Cuidado. Nomenclatura e títulos
não é sinônimo de aprovação. Tem gente que é sumo sacerdote, mas não tem Deus na vida. Cuidado com as mesas que você se assenta. Eu venho dizer, pastor Carlos, que Deus está limpando algumas mesas aqui. Porque o que você não viu, Deus viu. O que você não ouviu, Deus ouviu. Aonde você não esteve, Deus esteve. E a palavra que Ele tem para você é: não se assuste quando Ele levantar você de algumas mesas. Ele não vai deixar você sentado em torno de fogo estranho. Está na hora de se levantar e voltar para o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Pedro se afasta desse caminho e começa a caminhar de longe. Agora já está se assentando com quem não deveria se assentar. Eu sei que essa é uma palavra que não agrada muito, mas se você quer ter um ano de vitória, você vai ter que tomar muito cuidado com as mesas que você se assenta. Porque tem mesa que paralisa, tem mesa que é pequena, tem mesa que trava, tem mesa que nos impede de avançar. Quantas vezes você adiou um projeto, adiou um sonho, você adiou algo que Deus tinha te pedido para fazer, por causa de um conselho que depois que o tempo passou, você descobriu que foi maligno para a tua vida. Por causa de um relacionamento que você jurava ser saudável e depois descobriu que não era. Pedro está sentado à mesa com gente que nunca deveria se assentar. Se assentou com os perseguidores. Olhe para alguém que está do teu lado e pergunte: onde você anda se assentando? Lucas capítulo 22, versículo 56. Dá uma seguradinha para mim na batera. Vamos fazer um combinado? Na hora que eu subir, você vem com tudo. Fechou? Gritei, você me ajuda, que eu paro de gritar. Combinado? Aí você ajuda ele, que é o baixo que dita aí, meu. Quem está aqui, diga amém. Uma criada, gente que estava servindo a mesa, o viu sentado ali à luz do fogo. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: o fogo pode ser estranho, mas a luz sempre revela o que está escondido. Tem alguém aqui? Oh. Tinha luz. A criada olhou para a cara do Pedrão, fixou o olhar nele e disse: esse homem estava com ele. O texto diz: esse homem estava, o que significa que um dia ele esteve e não está mais. Quando a tua família olha para você, o que eles dizem? Ela está com Jesus? Ele está com Jesus ou diz: já esteve, já foi crente, já serviu, já foi fiel, hoje não é mais? Os teus amigos, quando olha para você à mesa, o que eles dizem? Nesse caso a criada está dizendo: já esteve um dia. Este homem estava com ele. Vamos ver o que Pedro responde? Pedro respondeu. Não, volta lá, volta, porque tem um outro texto interessante aí. Pela primeira vez, alguém reconhece Pedro e Pedro irá negar. Mas olha isso aqui que coisa interessante. Pedro não só se assentou com perseguidores, como Pedro permaneceu sentado. Olha o que diz o versículo seguinte: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. O cara não só se assentou, ele permaneceu sentado por mais de 1 hora. E sabe qual que é o problema? Começou seguindo de longe, arrumou um espaço para se assentar do lado daquele mesmo fogo, é reconhecido como alguém que já esteve e não está mais, e ele permanece sentado ali. A coisa vai piorando, porque Pedro vai começar a falar como eles falam. O texto segue dizendo, olha aqui, Pedro respondeu. Não, volta para o outro versículo, volta. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Agora olha a resposta de Pedro, vai. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Vocês sabem que não é um galo literal, mas vamos imaginar que hoje aqui é: eu sou o galo. Já se tocou?
que hoje eu estou cantando para você perceber que você está no lugar errado. Que para viver o destino você vai ter que se levantar e se posicionar de novo. Que para alcançar o destino vai ter que voltar a orar, vai ter que voltar a vigiar, vai ter que voltar a estudar a palavra, vai ter que voltar a temer a Deus, vai ter que voltar a parar de falar palavrão, vai ter que voltar a ter santidade na língua, vai ter que voltar a ter santidade nos pensamentos, vai ter que voltar ao padrão inicial, vai ter que voltar à origem da fé, vai ter que voltar a ser fervoroso, ser fervorosa. Eu não estou falando fanático, eu estou falando de gente que teme a Deus, gente que se comporta como homem, como mulher de Deus. Você quer alcançar o destino? Não tem outro jeito! Sem mimimi. Tem que se levantar daí. Ah, mas se eu não falar assim, eu não fecho o negócio. Mentira. Porque se eles não quiserem fechar negócio com você, por você não se padronizar eles, Deus te prepara novos contratos. Quem te sustenta é Deus, não é homem. Ah, mas se eu não me amoldar, se eu não fizer assim, Ele vai me reprovar. Reprova coisa nenhuma. Se tentar, Deus tira e põe outro no lugar. Quem sustenta a tua vida é Deus. Você esqueceu do que está escrito em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí o versículo seguinte diz assim: para que possais desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem outra maneira de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, senão rejeitando o padrão do mundo. Se o destino é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então eu tenho uma ótima notícia para te dar: não se padronize ao mundo. Ah, mas eu vou ser muito fanático se eu fizer isso. Mentira, você vai ser de Jesus. E seja bem-vindo ao time. Porque eu não sei se você já leu Mateus 5, a bem-aventurança, mas lá está escrito: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que serão perseguidos por amor ao meu nome, porque eles herdarão a terra. Então perseguição é para nós mesmos. Se o mundo não está perseguindo, tem alguma coisa errada. Alguém está aqui? Ô Pedro! Está na hora de se levantar dessa mesa. Veja, o Pedro já está há 1 hora na mesa, já está se misturando. E sabe qual é a parte mais doída dessa história? Marcos capítulo 14, versículo 71. Olha o que acontece, queridos. Olha o que acontece. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Na minha versão está escrito: Pedro praguejou. Ou seja, quando Pedro é questionado mais uma vez acerca de andar com Jesus, sabe o que Pedro faz? Pedro não só nega, Pedro fala como eles falam. Ao redor daquela mesa, daquele fogo, pastor, o que aqueles homens falavam era isso. Eles praguejavam contra Jesus, xingavam, amaldiçoavam. Era a linguagem deles. Agora Pedro, que já está ali há 1 hora, está falando igual eles falam. Olha para mim, filha. Olha para mim, filha. Quando você abre a boca para falar, Jesus é visto nas tuas palavras ou não? Pedro está falando e Jesus não está sendo visto mais nas suas palavras. Pedro está praguejando contra Jesus. Sabe para quê? Para se misturar. Para provar que ele não anda com Jesus. Para provar que ele não é um deles. Alguém está ouvindo isso aqui? O que o inimigo está fazendo agora é tentando impedir Pedro de alcançar o seu destino, paralisando o seu propósito, fazendo ele caminhar de longe, fazendo ele se assentar à mesa errada, fazendo ele permanecer na mesa errada, e agora fazendo ele falar como o inimigo fala. Mas sabe o que era maravilhoso? E é aqui que eu queria chegar. E essa é a parte introdutória e quase final da mensagem já. É que Jesus mesmo assim voltou por Pedro.
E eu não vim aqui lembrar você do quanto você falhou ao longo do caminho. Eu vim aqui dizer para você que ainda dá tempo de alcançar o destino. Que ainda dá tempo de voltar para o caminho. Que ainda dá tempo de ter um encontro com Jesus. E sabe por que Jesus te trouxe para esse culto? Para ter um encontro com você e dizer para você: essa fogueira não é o teu lugar. Essa mesa não é o teu lugar. Estas inimizades disfarçadas de amizade não é o teu lugar. Esse padrão que você adotou para agradar quem não me serve não é o teu lugar. Esse não é você, essa não é você. Eu vim trazer de volta a sua identidade. Eu vim resgatar as promessas que tenho na sua vida. Eu vou levantar você, vou posicionar você, vou erguer você, vou curar você, vou restaurar você, vou perdoar você e te trazer de volta para o seu propósito. Então, no fundo, você sabe em qual nível de relacionamento você está com Deus. Estar no ambiente onde Jesus está não significa servir Jesus, porque Jesus estava preso na casa do sumo sacerdote onde Pedro estava. Pedro estava no mesmo ambiente que Jesus estava, mas não estava servindo Jesus ali. Não se iluda. Você pode estar aqui dentro da igreja, na casa de Deus, e estar longe de Jesus. E o que define se eu estou perto de Jesus ou longe dele, pastor? É a maneira com que eu vivo. Meu comportamento revela se eu estou perto ou se eu estou longe. Se Cristo não reflete nas minhas atitudes, nas minhas ações, isso significa que eu estou longe. Longe. Queridos, o processo da deslealdade de Pedro começa quando ele decide caminhar de longe e termina com ele falando a mesma língua dos perseguidores. Que esse espírito saia do nosso meio essa noite. Agora, olha que coisa maravilhosa. No versículo 72 do capítulo 14 de Marcos, olha o que aconteceu, que a história de Pedro começa a ser revertida. Podem vir comigo? E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da... Está fraco, gente? Pedro se lembrou da... Não está escrito aqui que Pedro se lembrou de uma frase de efeito, que Pedro se lembrou de um evento especial, que Pedro se lembrou de um milagre que Jesus tenha realizado. E eu já provei para você que ele viveu muitos milagres. O que fez com que as escamas caíssem dos olhos de Pedro foi o fato dele ter se lembrado da palavra. Você não pode se apartar da palavra, você não pode se afastar da palavra. A sua vida tem que estar na palavra, firmado na palavra. Você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa amar a palavra, até porque é pela palavra que Deus traz forma ao que não tem forma. Se você ler Gênesis 1, você vai ver os céus prontos, você vai ver o Espírito se movendo. Mas por que a terra continuava sem forma e vazia? Porque a palavra ainda não tinha entrado em ação. O que traz forma ao que não tem forma é a palavra de Deus, queridos. É por isso que você precisa amar a palavra, celebrar no ambiente onde a palavra é pregada. É por isso que é importante estar em cultos como esse. É por isso que é importante sair de casa no domingo e estar na igreja, porque aqui a palavra é pregada. E quando a palavra começa a ser pregada, o que não tem forma começa a ganhar forma. As escamas caem dos nossos olhos e a gente volta para o caminho. Quantas vezes você foi se afastando, foi se esfriando, fazer um culto de palavra, você voltou em si? Quantas vezes você entrou por essas portas decidida a colocar fim no teu casamento, mas porque você estava no ambiente da palavra, tua família foi restaurada? Quantas vezes você entrou por essas portas a ponto de desistir, mas porque você estava no ambiente onde a palavra é pregada, a tua história foi transformada, Deus reverteu quadros clínicos, Deus mudou realidades, porque aonde a palavra está, as escamas caem, o poder se manifesta, Deus opera o sobrenatural. É a palavra. O texto diz que quando o galo canta, Pedro se lembra da palavra de Jesus, que ele tinha dito:
antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E o texto diz: e se pôs a chorar. Faz quanto tempo que você é confrontado no teu pecado e não chora? Até porque ninguém aqui é perfeito, não é verdade, gente? João diz que aquele que diz que não tem pecado mente, se faz pecador, porque todos pecaram. Todos. Mas qual foi a última vez que você chorou arrependido pelo erro que cometeu? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus arrependida pelos erros que cometeu? Faz quanto tempo que você não chora de arrependimento? Faz quanto tempo que você não teme a Deus? Sabe por quê? Nós, sem percebermos, vamos nos afastando do nosso destino, porque o nosso destino não é a casa. Isso faz parte das bênçãos do processo. Isso é bênção, não é destino. Nosso destino não é um carro, isso é bênção, não é destino. O nosso destino não é o céu, porque o céu já foi conquistado para nós por Cristo Jesus. Eu vou te falar qual que é o nosso destino. Nosso destino é a cruz. Jesus diz: quer me seguir? Tome a tua cruz e venha após mim. E nem todo mundo quer pegar a cruz. E quando eu assumo e admito o meu destino, o que é que eu faço? Eu busco primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e então todas as demais coisas me são acrescentadas. O céu já foi conquistado para nós, queridos. A vitória já foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. Eu e você precisamos pegar a nossa cruz e irmos após Ele. Agora sabe o que acontece? Pedro chora. E o texto diz que Maria, quando recebe a visita do anjo no túmulo, recebe o seguinte recado: olha, vai lá, diga para os discípulos que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Fala para Pedro não faltar na reunião. Jesus voltou por Pedro. Tem alguém vivo aqui ainda? Depois de tudo que Pedro fez, depois de todos os erros que cometeu, depois da deslealdade que ele cometeu, Jesus ainda voltou por ele. Eu tenho uma boa notícia para você: Ele não desiste de amar você. Volta para o caminho. Ele não desistiu do destino que estabeleceu para a tua vida, do propósito que Ele determinou para você. Volta hoje. Volta. E Ele vai curar suas feridas. E Ele vai restaurar você. E Ele vai mudar a sua realidade. Mas você precisa voltar. Você precisa voltar, queridos. Não dá para fugir. Quem crê não foge da cruz. Sabe por que Pedro está fugindo? Porque Pedro tem medo de morrer. Jesus disse, Lucas 9:23, quer me seguir? Tome a sua cruz. E Pedro não quer tomar dele. Pedro prefere seguir de longe. Pedro prefere se assentar com gente errada. Mas quando ele se lembra da palavra, a ficha cai. Ele chora. Ele chora porque sabe que tomou a decisão errada. Mas porque Pedro caiu em si, Jesus veio ao seu encontro. Que o Espírito Santo traga à sua memória essa noite. Em qual área da sua vida você precisa se arrepender para viver o destino que Ele tem preparado para você. Queridos, que a palavra de Deus quebre toda a resistência do nosso coração hoje. Que a palavra de Deus desarme as nossas inverdades disfarçadas de verdade. Que a palavra de Deus encontre em mim e você espaço para frutificar. Que ela encontre em nossas vidas espaço para glorificar a Deus. Quantos estão aqui, digam amém. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 7. Eu quero que você leia comigo bem forte. Meu Deus é Deus de milagres. Presta atenção nisso aqui. Olha lá. Fica com medo não, viu? É bom que vocês me ajudem a manter o povo acordado, que a palavra hoje é mais reflexiva. Ó, vão e digam aos seus discípulos dele. E a... Eita, fraco. E a... E ao Natan. E ao João. Ele está indo adiante de você. E que ótima notícia! Ele sempre chega primeiro! Oh, glória a Deus! Você se
se lembra de quando as mulheres se levantam na madrugada e vão para o túmulo? O texto diz que elas começam a conversar entre elas e dizer: quem é que vai remover a grande pedra para nós? E o texto diz que quando elas chegaram lá, a grande pedra já havia sido, porque Deus sempre chega. Deus sempre chega. Quando você voltar para o caminho, você vai perceber que Ele já foi na frente, que Ele já foi te livrando, que Ele já foi preparando tudo. Oh, glória a Deus! Ele sempre sai na frente. Ele sempre sai na frente. Ele sempre chega primeiro. O que é que eu preciso fazer, pastor, para eu ver Deus indo à minha frente? Volta para o caminho. Volta a caminhar debaixo da nuvem. Volta a caminhar debaixo da direção. Volta. Que coisa linda. Ele voltou por Pedro. E o recado é: fala para Pedro que eu já fui na frente. Eu sinto a graça de Deus aqui essa noite. Olhe para alguém que está do teu lado, me ajude a pregar. Diga para essa pessoa: Ele já foi na frente. Já foi na frente desse casamento, já saiu na frente desses filhos, Ele já foi na frente desse problema, Ele já saiu na frente dessa circunstância, Ele já saiu na frente. Você está começando o ano, mas Deus já sabe qual será o resultado final. Ele saiu na frente. Você se lembra daquela canção? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, ordenam. Isso. Ele abre a porta. Ele trabalha para quem nele. Alguém levantando lá, ó. De noite ou de dia, erga suas mãos. Comece a cantar com muito louvor. Quem está voltando para o caminho, adora. Oh, glória a Deus. Sim, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está. Você está entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Vem. Quando Ele fica, é porque está trabalhando. Vem! Basta somente. Ora catoroma cala sequeterema. Tem alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui? Ele vai fazer isso. Quando é a hora do que, a igreja? Então se levante e então louve, simplesmente louve. Está chorando, precisando. Oh, meu Deus! Não importa, louve. Levante sua voz. Só quem está no caminho diga: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, ordena. Ele, Ele trabalha para quem nele confia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Oh, glória! Segura um pouquinho. Oh, meu Deus do céu! E calamassoro cotoro catarabacala maceta. Irabaria soro toro coterema. Ele está fazendo nós voltarmos a orar mais, a vigiar mais,
a buscar mais. Escute uma coisa, ainda de pé do seu lugar. Jesus diz: fala para Pedro que eu vou na frente. Como quem diz: sou eu que dessa vez vou preparar o caminho. O texto diz que mesmo assim Pedro foge e volta a pescar. Capítulo 21 de João: pesca a noite inteira e não pega nada de novo. O dia amanhece, alguém vai se aproximando da margem, eles não estão muito longe. Então esse alguém pergunta: ei, pegaram alguma coisa? A resposta é: pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Você percebeu que aquilo que estava dando certo começou a dar errado de novo? Isso é um sinal de que Jesus quer mostrar para você que você precisa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Voltar para os joelhos dobrados. Voltar para aqueles períodos de oração e lágrimas. Estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Ah, meu Deus. Voltar a profetizar. Voltar a orar em outras línguas. Faz quanto tempo que você não dança na presença do Espírito? Os tempos mudaram. É que agora eu cresci. Cresceu nada. Perdeu a simplicidade. Está seguindo de longe. Está na hora de voltar. Lembra como era bom subir o monte? As experiências que você teve com Deus. Tem um lugarzinho na sua casa que já está com saudade de você. Então quando eles respondem: não pescamos nada a noite inteira, quem está na margem diz: ei, joga a rede do lado direito. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: é do lado direito. Pastor, o que é o lado direito? É o lado que ele manda, é o lado que ele ordena, é o lado que ele aponta. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, sempre teve a ver com ele. Agora vem comigo. Eles lançam a rede e quando João puxa, percebe que está pesada, ele nem termina de puxar a rede. O texto diz que ele pula dentro da água e fala: é Jesus, correu para a margem. O que é que Pedro fez? Juntou a roupa e pulou para se esconder. Viu? Pedro percebeu que a coisa já não é do mesmo jeito mais. Pedro está com barreira. Jesus não tem problema com Pedro, mas Pedro está com um problemão com Jesus. Vergonha. Porque o diabo vai tentar convencer você que o seu pecado é maior do que a capacidade dele de perdoar e restaurar você. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não posso profetizar mais porque o que vão dizer de mim? Mentira. Eu não posso usar mais de autoridade porque vão me lembrar do meu passado? Mentira. Você colocou essa barreira na tua cabeça, quebra ela hoje. Porque se Jesus te restaurou, quem é o homem para te apontar? Quem é o homem para te acusar? Quem é o homem para dizer que você não pode? Se levante. Mas Jesus vai com calma com Pedro. Jesus respeita as limitações de Pedro. Sabe o que Jesus faz? Fica à margem esperando. E quando percebe que Pedro continua ainda sem jeito, Jesus diz: ei, traz um dos peixes para nós. Aí Pedro dá um: eu vou levar um peixe. Porque tem gente que é assim, pastor, para voltar no gás, ele tem que ter a oportunidade de trazer um peixinho.
Tem gente que precisa, eu preciso pegar o microfone, eu preciso arrumar a igreja, me bota para limpar o banheiro, mas me dá um peixe para eu me sentir parte de novo. Eu disse, pô, Pedro, traz um peixe. Aí Pedro pega o peixe, traz, vem sem jeito, se assenta, e o texto diz que tem uma fogueira acesa. Dessa vez não é a mesma fogueira que estava acesa lá na casa do sumo sacerdote, porque na fogueira do sumo sacerdote tinha fofoca, tinha disse-me-disse, tinha engano, tinha mentira, tinha palavra pesada. Pedro falou o que nunca deveria ter falado, amaldiçoou o que nunca deveria ter amaldiçoado, mas na fogueira que Jesus acendeu tinha pão e peixe na brasa. E sabe o que eu vim dizer hoje aqui para você? Tem uma fogueira acesa em nosso meio hoje. Você já sentiu? Você já percebeu? E nessa fogueira tem pão e peixe. Vem comer. Se alimenta dela. E quando Pedro está comendo do que tem na mesa com Jesus, o texto diz que Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro diz: eu te amo. E Jesus está perguntando para alguém aqui hoje: ei, você me ama? Natan, você me ama? Carol, você me ama? Quando Jesus pergunta para mim e para você se nós o amamos, o que Ele quer ouvir não é eu te amo. O que Ele quer ouvir é eu vou voltar a me comprometer com aquilo que eu nunca deveria ter deixado de me comprometer. Porque cada vez que Ele responde eu te amo, Jesus diz para ele: volta a cuidar de gente, volta a apacentar o meu rebanho, cuida do que é meu, Pedro. Tem gente que está precisando voltar aqui, porque Deus ainda conta com você. Deus ainda conta com você. Eu termino agora, queridos, porque o que vai acontecer com Pedro é maravilhoso. Porque Jesus ainda nessa conversa vai dizer para Pedro: Pedro, porque você é jovem, você vai para onde você quer ir, mas quando fores velho, vão amarrar você e vão te levar para um lugar que você não quer ir. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, nunca mais você vai fugir de novo. Porque quem crê... Vamos voltar para o texto de Isaías, você não falar que eu viajei e não voltei nunca mais? Porque quem crê... Está fraco quem crê. Quem crê não foge do propósito. Quem crê não abre mão da promessa. Quem crê não foge da presença. Quem crê não foge do compromisso de amar. Quem crê não foge. Eusébio de Cesareia, um historiador, diz que quando Pedro está sendo levado para ser morto, ele olha e percebe que a morte e a condenação é por crucificação. Então ele olha para os soldados e diz: é por crucificação? Eles respondem: é. Pedro diz: então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Olha só, quem havia fugido por medo da morte agora está dizendo: me põe desse jeito, porque do outro jeito eu vou estar desonrando. Percebeu? Agora Pedro não foge mais, não teme a morte mais, porque ele descobriu que não existe amor maior do que o amor de Jesus, que não existe presença mais poderosa do que a presença de Jesus. E o que é que mudou na vida de Pedro? Vou dizer para você. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que eles estavam orando no mesmo lugar, quando de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam reunidos, e eles começaram a falar em outras línguas. Então, de repente, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. E ele diz: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa que Joel profetizou acerca do derramar do Espírito. Depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, a vida dele nunca mais é a mesma. E é isso que eu vim pregar hoje. Hoje, Deus quer encher você do seu Espírito, porque é debaixo do poder do Espírito que nós vamos permanecer no caminho. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Pegue na mão do irmão que está do seu lado agora. Feche os corredores aqui, por favor. Feche.
Algo novo vai acontecer essa noite, porque o Senhor está nos alinhando para voltarmos para o propósito e alcançarmos o destino. A Bíblia diz que cerca de 3.000 almas se converteram naquela pregação de Pedro. Pedro está de volta cumprindo o propósito. Homens estão sendo salvos por intermédio da instrumentalidade daquele homem que havia falhado, daquele homem que havia pecado, mas havia se arrependido. Pode falar uma coisa? O teu arrependimento precisa gritar mais alto que o teu pecado hoje. Não tem a ver com o quanto você falhou, mas tem a ver com o desejo no seu coração de querer ser cheio da sua presença hoje. Você pode fechar os seus olhos agora? Ore comigo, porque a única coisa que eu e você precisamos fazer para sermos cheios do Espírito Santo é pedir. Jesus disse: o homem sabe dar boas dádivas aos seus filhos, o homem mau, mas o Pai lhes dará o Espírito Santo a quem pedir. Peça agora do seu lugar. Diga: Espírito Santo, eu quero ser cheio de novo até transbordar. Não é uma sensação, não é um arrepio. Eu quero ser cheio como um dia eu fui, quando a tua presença me colocou de joelhos, quando o culto terminou na igreja, mas não terminou em casa. Eu quero ser cheio, para ter desejo de orar como um dia eu orei, para ter desejo de buscar como um dia eu busquei. Isso não é saudosismo, isso é um retorno. Deus está te trazendo de volta para o propósito. Há uma unção de Deus sendo derramada sobre nós. O Espírito Santo vai começar a soprar aqui. Se você está sentindo o sopro do Espírito, dê lugar. Volte a orar em outras línguas. Se você é batizado no poder do Espírito, ei, se misture com este fogo que Ele acendeu em nosso meio. Clame: eu quero viver algo novo. Novo amanhecer. Chame, chame. Deus vai batizar pessoas com o Espírito Santo aqui hoje. Ei, jovem, fique atento para o mover de Deus na sua vida. Há uma descarga de Deus sobre nós. Você está cheio, você está cheio, você está cheio. Agora, em nome de Jesus. Cura bacarabaceteremaha. Eu quero viver algo novo. Levante a sua voz e chame pelo Espírito. Clame pela presença do Espírito. Volte a fluir no poder do Espírito. Eu quero viver algo novo. Oh, meu Deus! Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Pastor Carlos, eu estou ouvindo o barulho de uma cachoeira. Algumas pessoas vão sentir algo poderoso de Deus sendo derramado aqui. Pode dar lugar. Volte a orar em outras línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas olha para a edificação própria. Volte. Espírito Santo de Deus, enche a vida dele agora. Renova ele agora. Em nome de Jesus. Ora Você vai levantar a sua voz por alguns minutos, porque enquanto o povo de Deus gritava, as muralhas caíram ao chão. Enquanto o povo de Deus clamava em alta voz, Josafá viu Deus dando livramento ao povo. Enquanto Gideão e os 300 quebraram os cântaros e começaram a gritar, Deus deu a eles vitória sobre os seus adversários.
Você vai levantar a sua voz em adoração. E Deus vai começar a renovar pessoas que há muito tempo não sabem o que é sentir a presença do Espírito. Se desligue do que está acontecendo à sua volta agora. Enche o teu pulmão de ar. 2, se prepare para levantar a Deus uma adoração que você ainda não ofereceu esse ano. 3, levante a sua voz agora, o mais alto que você puder, e glorifique o nome de Jesus essa noite. Alguém quer entender? Alguém quer entender? Seja renovado agora, seja cheio agora, seja batizado agora. Oh meu Deus! Oh